Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, povo abençoado por Deus. Que essa paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, esteja sobre as nossas vidas. Nesta manhã de segunda-feira, que o Senhor venha nos trazer a paz, a sabedoria, a força. E que nós venhamos olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser pessoas pacientes, compreensivas, mansas e prudentes. Amém? Nesta manhã abençoada de segunda-feira, agradecemos ao Senhor pela noite, pelo sono, pelo dom da vida, o ar que nós respiramos. Eu sou grata ao Senhor, porque Ele tem nos proporcionado muitas maravilhas. E em gratidão a Ele, vamos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de Tito, no capítulo 2, os versículos do 1 ao 10, que vai falar sobre as instruções de Paulo, para o ministério de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes na sã doutrina, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu servir, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinhos, mestras no bem, para que instruem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo e dá, por exemplo, de boas obras. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não adulterando, não defraudando-os, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentados da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aleluia, glórias a Deus. Então, esta é uma epístola do apóstolo Paulo, escrevendo ali para Tito no ministério dele. Tito era pastor ali da ilha de Creta e Paulo estava instruindo, como ele fez também com Timóteo. Paulo, ele era o líder, que quando ele estava em outro lugar, ele mandava cartas. Quando ele demorava, ele mandava cartas para os apóstolos, aqueles que estavam na obra, instruindo, a eles instruírem as ovelhas, os outros discípulos, que eles faziam discípulos, E Paulo fez muitos discípulos e ele instruía os outros também a ensinarem, como a Tito, que era jovem e um pastor ali da ilha de Creta, tal como ele fez com Timóteo. O apóstolo Paulo, ele se preocupou em passar-lhes as instruções úteis para o seu ministério, Então ele dava as instruções para Tito também doutrinar, os homens
que eles não fossem dados ao vinho. Ele ensinou as mulheres, né, que ensinassem as mulheres mais velhas a dar bons exemplos para as novas, né, as mulheres mais jovens, a ser boas mães, boas donas de casa, ser, né, uma boa esposa, cuidar bem dos seus maridos. Então, hoje esse ensinamento serve para nós, para os dias de hoje, para nós mulheres que já somos mais velhas, ensinar as mais jovens a darmos bons exemplos também, né? Não só na igreja, mas em nossa comunidade, em nossa rua, né? Em nossa casa, ser boas vizinhas, né? Dar exemplo em tudo, de mulher de Deus, de mulher cristã, né? E a intenção de Paulo ali era encaminhar os recém-convertidos cristãos de Creta pelo caminho da verdade, da fé e da conduta cristã. E isto incluía as mulheres, tanto as idosas quanto as mais jovens. Louvado seja Deus. Então, vamos dar bons exemplos, né? Que Deus ele nos ajude a dar um bom testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. E que, por palavra e exemplos, possamos ser uma bênção na vida de outras irmãs na fé, ajudando a viver uma vida centralizada em Cristo. Aleluia, o nosso exemplo maior. Então, vamos ter uma vida centrada, centralizada no nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Quando nós temos Jesus como exemplo, meditamos na palavra de Deus e dando exemplo dentro da palavra, né? Nós estamos também sendo imitadores de Cristo. E esse ensinamento não é só para as mulheres, é para os homens, para as mulheres mais velhas e mais jovens também. Então, exemplo para todos. Quando nós somos exemplo, nós também vamos criar os nossos filhos dando bons exemplos, a tratar bem os outros, a respeitar os mais velhos, né? E dar exemplo em tudo, em toda a nossa forma de ser, também no nosso trabalho, em todos os lugares. Tem uma ilustração hoje que tem por título Pelo Bem do Evangelho. Assim tornarão atraente em todos os sentidos e ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. A história de hoje nos diz assim: Nelson Bell, 23, tinha acabado de se formar em medicina no estado da Virgínia, Estados Unidos, em 1917. Mesmo assim, lá estava ele, em um país asiático, sendo o novo administrador do Hospital Amor e Misericórdia, o único numa área com pelo menos 2 milhões de residentes. Com sua família, ele viveu na região por 24 anos, administrando o hospital, realizando cirurgias e compartilhando o evangelho com milhares de pessoas. No início era partilhado o evangelho com milhares. No início era chamado de o diabo estrangeiro, né? Porque quando nós, né, pregamos a nossa fé, dificilmente não tem pessoas para criticar, né? E até nos xingar, zombar de nós. E assim esse homem, né, ali o Nelson, ele pregava, né, enquanto ele trabalhava, ele pregava também o evangelho e dava exemplo por aqueles que desconfiavam dos estrangeiros, mas o médico ficou conhecido depois como o sino que ama o povo asiático. Bel significa sino. Sua filha Ruth casou-se com o evangelista Billy Graham.
Embora Nelson fosse um brilhante cirurgião e professor de ensino bíblico, não foram suas habilidades que atraíram muitos a Jesus, e sim o seu caráter e a maneira como ele vivia o evangelho. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, o jovem líder da igreja em Creta, que vivera com Cristo e crucial, pois torna atraente o ensino a respeito de Deus. Porém, não fazemos isso com nossas próprias forças. A graça de Deus nos ajuda a viver de maneira sábia, justa e misericordiosa, refletindo a verdade. Muitas pessoas não conhecem as boas novas de Cristo, mas nos conhecem. Que o Senhor nos ajude a refletir e a revelar sua mensagem de maneira atraente. Oh, glória a Deus! Que o Senhor venha nos ajudar a também ser exemplo, ser sal da terra e luz para este mundo. Foi assim que Jesus nos ordenou. Ele nos chama de sal da terra e luz para este mundo. Você está sendo luz aonde você chega? Você está dando sabor à vida de outras pessoas? A sua maneira de viver atrai outros ao Evangelho? O que você pode aprender com os que fazem isto bem? Que lição nós temos que tirar, né? Há também dar exemplo como as pessoas que dão bons exemplos. Todos têm, né, fazem de uma forma diferente. Cada um tem sua forma de fazer, mas que todos nós façamos o bem. Amado Deus, ajuda-nos a apresentar bem o Evangelho, tornando atraente para outros. É o que nós te pedimos nesta manhã, Pai. No nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor nos ajude a levar o Evangelho, né, a atrair pessoas através do Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham um dia de bênção, uma semana de vitória. No nome de Jesus.